Fala, torcida vascaína, a gente tá de volta com o nosso canal Vamos Vasco, e hoje é dia de Vascão, né, cara? Hoje o Vasco vai enfrentar o Fortaleza em São Januário às 9h30 da noite. Vamos falar bastante dessa partida, provável escalação do Vasco, novidade no time titular do Vasco. Vamos falar também aqui da dívida que o Vasco ainda tem com o São Paulo, referente à contratação do zagueiro Léo Pelé. Tudo isso e muito mais agora pra vocês, o Transferban da FIFA, como que está essa situação. Mas antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal. Muito obrigado a galera que está se inscrevendo aí. Falta pouco para a gente chegar a 200 mil inscritos. Bom, pessoal, hoje o Vasco vai enfrentar o Fortaleza nessa quarta-feira às 9h30 da noite em São Januário. Jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão aí ao vivo da TV Globo. Também terá transmissão do Premier Clubes. O Vasco precisa vencer urgentemente essa partida. Só a vitória interessa para o Vasco hoje. O empate hoje seria desastroso para o Vasco. O Vasco hoje precisa vencer de qualquer maneira, já que tropeçou no São Paulo na última rodada. Atualmente o Vasco tem 27 pontos e ocupa a 17ª colocação. Hoje teremos outros jogos importantes para o Vasco ficar de olho. O Goiás entra em campo, o Bahia também entra em campo. E o Vasco tem que secar bastante esses times aí, mas principalmente fazer a sua parte, fazer o seu dever de casa, que é conquistar os 3 pontos. Para essa partida não vamos ter o Medel, que está servindo a seleção do Chile, desfalque para esse jogo de hoje. Também não teremos aí o Paulinho Paula, que tomou o 3º cartão amarelo no último jogo contra o São Paulo, só deverá estar de volta no jogo contra o Flamengo. E a grande expectativa é que o Maicon seja o substituto do Medel, jogando na zaga, e o Payet entre de titular no lugar do Paulinho Paula. Havia a expectativa do Rossi voltar à titularidade após se recuperar de lesão, mas o Rossi deverá ficar no banco de reservas nesse jogo de hoje contra o Fortaleza, e o Payet entrará no time titular, sendo mantido também o Marlon Gomes, que poderia ser uma opção para jogar ali no meio com a entrada do Rossi, né? Porém, o Payet vai jogar um pouco mais ali pelo lado esquerdo, o Gabriel Peck jogará na posição do Rossi ali pelo lado direito com o Verratti de centroavante. Muito possivelmente o Vasco deverá entrar em campo com o Léo Jardim, com o Paulo Henrique, Maicon na zaga ao lado do Léo, Lucas Piton na lateral esquerda, Zé Gabriel, Praxedes, Marlon Gomes, Payet, Gabriel Peck e Verratti. Esse é o provável Vasco que vai enfrentar o Fortaleza logo mais. O torcedor está muito esperançoso que o Vasco vai conseguir essa vitória, tanto que o Vasco vendeu os ingressos em poucas horas, né? Todos os ingressos esgotados em poucas horas. O torcedor promete fazer uma festa, um caldeirão. O Fortaleza é um time muito bem treinado, é um time que está na final da Sul-Americana e com certeza vai oferecer muitos perigos ao Vasco. Tem ex-jogadores do Vasco. A gente espera que não surja essa lei do ex hoje contra o Vasco. Com certeza a gente torce por um bom resultado do Vascão hoje. 1-0 já está de bom tamanho, porque nessa situação que a gente se encontra hoje, tem que pontuar, tem que vencer os seus jogos em casa, principalmente. Para esse jogo de hoje ainda temos alguns jogadores que estão pendurados, né? Caso tome o 3º cartão amarelo, ficarão de fora do clássico contra o Flamengo. São eles aí, o goleiro Léo Jardim, o zagueiro Léo Pelé, Puma Rodrigues, o zagueiro Zé Vitor, Robson Bambu, Jair, Matheus Cocão, Praxedes, Serginho e também o Sebastião. Todos esses jogadores estão pendurados. Se tomar o 3º cartão amarelo, como eu disse, ficarão de fora do clássico do final de semana. Torcemos aí por uma boa vitória do Vasco hoje. Só a vitória interessa. O Ramon Dias teve muito tempo para trabalhar a equipe. O Vasco ficou aí quase 2 semanas sem entrar em campo. E a gente espera que o Vasco faça um bom jogo e consiga vencer o Fortaleza. Deixem nos comentários qual o seu palpite para esse jogo. Na minha opinião, 1-0 Vasco, gol do Verratti. Bom, agora vamos dar um girão nas notícias. Após quitar as dívidas, o Vasco aguarda a suspensão do Transferban. O Vasco quitou as dívidas aí com os clubes líder da França, referente à contratação do goleiro Léo Jardim, com o Nacional do Uruguai pela contratação do lateral direito Puma Rodrigues, Atlético Tucumã na contratação aí do zagueiro Manuel Capasso, e também aí com o Al-Shabaab da Arábia Saudita, referente aí à contratação do Paulinho Paula, né? O Vasco pagou cerca de 6,5 milhões de reais na contratação desse jogador. Após efetivar o pagamento
desses atrasados aí, o Vasco aguarda a suspensão do transfer ban lá na FIFA. A FIFA já puniu o Vasco hoje está impossibilitado de contratar novos jogadores, porém ainda não foi atualizado na FIFA que o Vasco pagou a esses clubes, né? Vale ressaltar também que recentemente o Vasco regularizou a situação do Jair, que veio aí do Atlético Mineiro, mas o Galo não tinha acionado o Vasco ainda na FIFA. Esses outros clubes, diferentemente, estavam aí cobrando o Vasco. E agora o Vasco quitou essas dívidas com o aporte da 777 Partners e já não tem mais esse tipo de problema. Porém, ainda está devendo um clube específico que é o São Paulo. De acordo com o jornalista Fábio Azevedo, o Vasco ainda deve cerca de $800 mil, aproximadamente 4 milhões de reais, ao São Paulo pela compra do zagueiro Léo. O Vasco ainda não repassou essa quantia ao clube paulista, que possivelmente deve estar cobrando o Vasco aí diariamente essa quantia, já que o São Paulo também anda muito mal das pernas financeiramente. O Vasco gastou muita grana aí no início da temporada, né? Mas infelizmente atrasou bastante os pagamentos e isso pode ser um ponto negativo para a próxima janela de transferências, né? Pode ser que os clubes estejam mais espertos com o Vasco e não queira negociar jogadores facilmente assim com o nosso clube, já que o Vasco deve estar com fama de que contrata, mas que não paga rápido, né? E que atrasa os pagamentos, como foram os casos desses clubes aqui, né? Tomara que isso não aconteça, que o Vasco consiga contratar os jogadores e pagar imediatamente, e pagar aí de maneira que foi acordada com os clubes, né? Vamos torcer para que isso aconteça e que o Vasco, lógico, permaneça na primeira divisão para trazer bons reforços na próxima temporada. Deixem nos comentários qual a sua opinião sobre esse assunto aqui, essa demora que o Vasco teve para pagar esses jogadores. Infelizmente, tudo passou pela 777 Partners, que atrasou e muito o aporte financeiro ao Vasco. Por falar em reforço, hoje podemos ter uma estreia, meu amigo. Um jogador que foi contratado aí no meio dessa temporada, que ainda sequer estreou com a camisa do Vasco. Ele divulgou nas suas redes sociais que está relacionado para essa partida de hoje contra o Fortaleza. É o lateral esquerdo Jefferson, jogador que veio do Atlético Goianiense por empréstimo até abril do ano que vem. Jogador sequer ainda entrou em campo com a camisa do Vasco. Além do mais, cara, sequer havia sido relacionado para uma partida do Vasco. E hoje ele estará disponível aí no banco de reservas para o técnico Ramon Dias. E, enfim, poderá, quem sabe, fazer a sua estreia com a camisa do Vasco. Eu acho que fica um pouco difícil, né? Já que o Piton vem atuando os 90 minutos direto, né, cara? É pouquíssimas vezes substituído nos jogos. O jogador parece que cansa pouco, né? Não tem, assim, um cansaço exaustivo. Você não vê o Piton se arrastando dentro de campo, pedindo para ser substituído. E isso aí fecha bastante uma porta para o Jefferson mostrar o seu futebol, né? Um jogador que pouca gente conhece. Eu, particularmente, vi pouquíssimos jogos dele no Atlético Goianiense. Não vi ele, vi mais no Goiás. E, na minha opinião, eu acho que merecia, sim, pelo menos jogar alguns minutos finais ali, se o Vasco estiver ganhando jogos, tiver ali 2-3-0 pro Vasco, coloca o Jefferson aí, pelo menos para fazer a sua estreia com a camisa do Vasco. Deixa aí nos comentários se você lembrava que esse jogador ainda estava no Vasco, né? Sequer fez a sua estreia ainda com a nossa camisa. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Tamo junto e é nóis.